Olá, hoje estamos de volta com um novo vídeo, né? Onde eu vou tentar explicar para vocês e dar continuidade sobre as leis, diretrizes e bases da educação, né? Que estão na nossa Constituição Federal, né? De 1988, né? Na primeira aula nós falamos lá alguns quesitos e hoje eu vou dar continuidade, tá? Só para que vocês se situem, eu estou na página 4 da nossa apostila e a gente vai iniciar falando sobre a incumbência dos docentes, ou seja, qual é o papel do professor, né? Qual é o nosso papel? E aí ele começa dizendo, já inicialmente, aí no artigo 13, sobre os docentes incumbir-se-ão, ou seja, né? Eles farão o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer na verdade. E aí no inciso primeiro vai falar sobre a participação na elaboração do PPP, ou seja, da proposta política pedagógica do estabelecimento de ensino. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é esse PPP. Primeiro, quando a gente fala de projeto, a gente chama de projeto porque ele reúne, né, diversas propostas e dentro dessas propostas ele reúne também ações concretas que deverão ocorrer por um determinado período de tempo no intuito de se atingir um determinado objetivo, porque toda ação, né, se tem aí também um objetivo, principalmente se tratando de educação, ok? E aí, por que político? Por que a gente pode chamar de um projeto político, né? Político justamente porque a gente entende que a escola é um espaço realmente onde se propõe formar cidadãos, né? E se propõe formar cidadãos, nada mais justo do que ser um lugar democrático, né? Onde se pode discutir as ações, ao que se propõe, quais são as finalidades, né, desse projeto. E todos nós, enquanto profissionais de educação, estamos envolvidos, assim como a comunidade escolar também está envolvida nesse processo, né, desse projeto, da construção, né, melhor dizendo, desse projeto político-pedagógico. E por último fala justamente de ser pedagógico, porque justamente se define e organiza as atividades e os projetos de cunho educacional. Tá? Então, toda vez que a gente ouvir falar sobre o PPP, e a gente vai ouvir isso, né, ao longo da nossa carreira, vamos assim dizer, principalmente para quem se propõe e pretende fazer um concurso público, é muito importante conhecer o PPP, ok? Então, nós precisamos ter uma participação efetiva nesse processo de construção do PPP. Dando continuidade aí, tá? E uma coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês. Muitas das vezes, né, quem já é meu aluno, quem já me conhece, sabe que eu não fico lendo a apostila na íntegra, né? Não que não seja importante, cada professor tem a sua dinâmica, né, tem a sua didática, porém eu particularmente não gosto de ler a apostila na íntegra. Porém, quando se trata de leis, né, a gente precisa realmente ler na íntegra, até porque uma mudança em uma palavra, em uma vírgula, faz toda a diferença, tá bom? Então, gostaria de estar sinalizando isso, que de repente vocês podem estar estranhando, né? Porque eu não sou realmente de ler na íntegra a apostila, ok? Falo sempre dentro dos assuntos abordados, mas não leio na íntegra. Mas esse momento é um momento realmente que é importante que seja feito dessa forma, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. No artigo 13, né, e no inciso 2, vai falar sobre elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, vamos tentar entender isso. Bom, a gente, além de elaborar, a gente precisa cumprir o plano de trabalho, ou seja, né, o nosso planejamento, aquilo que a gente propõe enquanto ação, enquanto plano de meta, né?
como eu disse anteriormente, todos nós temos uma missão, uma finalidade, um objetivo, o porquê de se ensinar, para que determinados conteúdos, né? Ou unidades temáticas, segundo a BNCC, ok? Então, para isso, a gente precisa saber quais são as habilidades que a gente vai desenvolver nesse nosso aluno, né? Então, é importante a gente traçar primeiro isso, até porque quem não sabe onde quer chegar, não sabe que maneira, que estratégia vai utilizar para chegar, fica perdido. Então, por isso é importante realmente a gente ter aí um plano de trabalho. Então, a gente precisa realmente elaborar, até porque somos nós que vamos executar e precisamos realmente cumprir, sabendo também que todo planejamento, todo plano de ação, ele é e deve ser flexível, ou seja, pode haver mudanças, de repente uma estratégia que você traçou com aquela turma não funcionou, né? E a gente precisa mexer, a gente precisa fazer sim, até porque isso faz parte da avaliação, né? Ver se a coisa funcionou de fato e de verdade, e o que funcionou a gente vai dar prosseguimento, e o que não funcionou a gente vai refazer o caminho. O importante é que todos, né, que estejam envolvidos consigam atingir os seus objetivos, ok? E é importante você entender a proposta desse estabelecimento. Por que isso? Porque cada um tem uma dinâmica, né? Uma didática. Algumas escolas são construtivistas, então você precisa entender isso. Algumas escolas são tradicionais e você também precisa trabalhar dentro da proposta que aquela escola assume, né? Enquanto sua. Ainda no artigo 13, no inciso 3, né, ou terceiro, fala sobre zelar pela aprendizagem do aluno, né? Então, hoje é direito do aluno aprender, ou seja, ele tem o direito à aprendizagem e somos nós que somos responsáveis em zelar por isso. Aqui a gente não está falando de educação, que a gente não pode confundir o papel da família com o papel do educador, né, do professor. Mas zelar por essa aprendizagem, né? Isso é importante, que às vezes a gente fica tão preocupado em cumprir o planejamento, né? Que a gente precisa cumprir, porque o livro tá, né? Precisa finalizar aquela coisa toda e esquece se a criança está conseguindo realmente aprender ou não. Então a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Não adianta cumprir o planejamento e o seu aluno não está aprendendo, né? Tiro no pé. Enfim. E aí, no quarto inciso, ele fala sobre estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Gente, eu sou psicopedagoga, sou pedagoga, todos sabem disso já. E eu privo muito para essa questão do rendimento como um sinal de que de repente alguma coisa não vai bem, tá? Porque existem lá os distúrbios de aprendizagem, né, que são ocasionados por diversos fatores neurobiológicos, enfim. E tem a dificuldade de aprendizagem, que é aquela causada por momentos, de repente que o aluno esteja passando por momentos difíceis, separação, morte, perda de alguém, né, no sentido de um bichinho até de estimação, e aquilo ali pode trazer consequências para a aprendizagem desse aluno. Então, a gente precisa dividir isso bem. Porém, todavia, somos nós que temos que promover, né, uma recuperação para esse indivíduo. Mas antes da gente promover, a gente precisa entender o motivo pelo qual isso está acontecendo, senão a gente não dá conta, né, de melhorar esse rendimento. É o que? É um problema de aprendizagem num determinado momento que ele está passando, realmente investigar, encaminhar para, de repente, um profissional para que ele seja diagnosticado. Então, esse olhar a gente precisa ter. Por isso que eu já indico para vocês aí, quem gosta da área, o curso técnico de educação especial, viu? Lá vocês aprendem bastante coisa nesse sentido. Aí amplia o nosso olhar enquanto educador e enquanto pais também, né? Hoje mesmo eu já fiz várias entrevistas no consultório e vi mães que foram até minha aluna. Na verdade, uma das pessoas foi até minha aluna no ação,
Hoje ela é professora concursada, inclusive, e ela está tentando velar lá um laudo, um diagnóstico. Não, não tem não, e pela minha experiência eu entendo que sim, tá? Então esse olhar nosso precisa mudar. No quinto inciso, ele fala sobre ministrar os dias, né, e as horas que são estabelecidas. Os dias, como a gente já sabe, muitos sabem, são 200 dias letivos, excesso nesse período de pandemia, como a gente está vivenciando agora, e 800 horas, né, aula, que são estabelecidas também por lei, exceto períodos que são dedicados à avaliação do desenvolvimento profissional, tá? E a planejamento também. Então, o que que diz a lei? Fala assim: ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados a planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, ele diz também da importância de nós, enquanto educadores, nos atualizarmos, né? Da gente buscar realmente uma qualificação profissional. Isso vai fazer a diferença para a nossa vida enquanto educador e para a vida dos nossos educandos. E aí, para finalizar essa primeira parte, né, e essa questão da incumbência dos professores, lá no inciso 6º, ele fala sobre colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, a gente já bem sabe, né, que são as festas que são promovidas pela escola, palestras que são importantes a gente abrir para a comunidade, né, quando se a gente percebe naquele ambiente que está havendo necessidade de ser abordado sobre um assunto, né, ou quando não aqueles mais comuns que são sobre drogas, o próprio bullying, né? Então, quando a gente promove isso, a gente está, de certa forma, colaborando para esses tipos de atividade, tá ok? Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui e a gente volta já já falando aí sobre a incumbência das instituições privadas, tá? Beijo, beijo, espero vocês.